Não, ninguém. Bom dia. Olá, bom dia, professora. Bom dia. Como vai? Sou Ei, Rudinei, cara. aqui do sindicato, presidente do Ah, sindicato, tudo bom? tudo certinho. Tá bom, o som tá dando para me ouvir? Tá ótimo. Tá Fecha aí, cara. certo. Vamos esperar um pouquinho, a gente já dá início à nossa atividade. Tá joia. Aí eu combinei com a Nayara dela passar os slides para mim, né? E Sim. eu já passei para ela. Enfim, que eu sou bem ruinzinha de tecnologia, viu? Tá bom, Bom deve estar dia. chegando aí também. Uhum. Eu tô aqui no aguardo. Tá bom. Aqui, que foi uma delícia na minha vida. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bom Jonas. dia. Nayara também já está a postos aí. Dá uns minutinhos e a gente começa. Tá certo. Nossa, deu um negócio aqui no meu.
foto da vítima baleada, o assassino apontado pela polícia no distrito administrativo é que Bom dia a todos e todas. Rodinei, bom dia. Tá sem som. Bom dia, o som está bem baixinho. Bem baixinho aí. Vamos aumentar aqui. Me ouvem melhor? Não? Não, tá. Segue baixinho. Deixa eu ver se o microfone melhor. Me ouvem? Ainda E baixinho, agora? Nayara. Sai som? Não. Eu quero que você tenha aí um fone. Bom dia. Me ouvem? Bom dia, Tem agora tá bom, sim. reverberão? Agora sim. Problema? Ah, que bom. Agora está 10.
Ó, bom dia a todos e todas. Não consigo tirar esse fundo, mas vou ficar bem aparentada aqui. Meu fundo falso em contrapartida com o fundo verdadeiro do Rodinei, que é uma obra de arte. Bom, queria desejar um bom dia para todos e todas que estão presentes hoje aqui. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à primeira edição do projeto Capim Dourado, que é o novo ciclo de palestras virtuais do Unacom Sindical. Esse projeto ele integra o programa Respira, que é o nosso programa de acolhimento emocional, que ele está em atividade desde 2021. Hoje a gente vai ter uma convidada muito legal, a Renata Paparelli, e ela vai bater um papo com a gente sobre os impactos do trabalho na saúde mental. O tema da palestra é o que a saúde mental tem a ver com o trabalho. Mas antes de apresentá-la formalmente, eu gostaria de convidar o presidente do NACON Sindical, Rodinei Marques, para fazer a abertura oficial desse encontro. Rodinei, a fala é contigo. Bom dia, Nayara. Bom dia, professora Renata Poparelli. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão aqui acompanhando essa nossa atividade que integra o Projeto Respira. O Projeto Respira que foi desenhado aí pela Nayara com os delegados sindicais e a diretoria nacional tem por objetivo justamente proporcionar momentos de arte, de interação, de cuidado com a saúde psíquica, né, dos servidores da carreira. Nossa carreira, a carreira de finanças e controle, ela é uma carreira que está preponderantemente na Controladoria Geral da União, na Secretaria do Tesouro Nacional. Esse evento também é aberto para os funcionários aqui do sindicato e tem esse propósito, né? Sabemos todos que vivemos tempos acelerados em que a saúde mental está em xeque, né? Tempos estranhos de aceleração digital, de sobreposição de imagens, de pouco tempo para cuidar realmente daquilo que mais importa na nossa vida, que é a nossa saúde física, psicológica e nesse sentido o projeto Respira ele já vem há algum tempo proporcionando inclusive atividades, né, de terapia à distância ou presencial. A gente tem arcado aí com 50% aí das sessões para já há alguns anos, né? Para que todos que sintam necessidade, né, possam ter esse atendimento e consigam, enfim, falar das suas questões, né? Hoje a gente está sob a égide do trabalho à distância e muitas vezes a gente nem encontra pessoas com quem conversar, né? Que extrapolem o âmbito familiar, que é importante também, né? Então, enfim, as oficinas que a gente abriu aí estão divulgadas no site de arte, de dança, de cerâmica, de pintura. Tudo isso tem um pouco esse propósito, né, de integração, de diálogo, né, de momentos em que os servidores aí possam parar, encontrar as pessoas e curtir um pouco a vida e pensar um pouco, né, a respeito de si, das suas questões aí. Bom, já falei demais, eu vou devolver a palavra para a Nayara, agradecer mais uma vez a presença de todos e especialmente a professora Renata Paparelli. Nayara.
Obrigada, Rudinei. Bom, agora sim, vou apresentar a nossa convidada de hoje, Renata Paparelli. Ela é doutora em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, é professora da PUC São Paulo e coordenadora do Núcleo de Ações em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, além de perita judicial e psicoterapeuta. Renata, seja muito bem-vinda. A palavra está com você. Bom dia para todas as pessoas presentes. Eu agradeço e muito o convite, do NACOM. Eu considero que conversar com as pessoas que estão trabalhando, né, com os trabalhadores, com as trabalhadoras, é a parte mais legal do meu trabalho, né? Porque é quando a gente consegue traduzir os estudos, as pesquisas, as coisas que a gente produz na universidade para, afinal, para quem interessa, né? Especialmente para os sindicatos que, no meu entendimento, têm aí a maior força, né, para conquistar enfrentamentos necessários na direção da transformação dos processos de trabalho penosos, né? Então, eu agradeço, é com muita alegria que eu aceitei esse convite. E a minha ideia hoje, né, eu fui contemplada com 1 hora, espero que vocês não fiquem entediados, né? Faço de tudo para que isso não aconteça, mas a minha ideia é falar sobre esse tema que parece tão impalpável, né, que é o tema da saúde mental, mas que, na verdade, está presente na vida de todos nós, né, de todas nós, no nosso cotidiano, enfim. Então, é falar teoricamente, traduzir categorias conceituais para vocês e pensar que elementos no nosso processo de trabalho impactam na nossa saúde, né? Como enfrentar isso? Eu conversava com a Nayara, que agora, né, em tempos em que a NR1 acaba introduzindo os fatores de risco psicossociais, eu entendo que os sindicatos têm um papel muito importante, quer dizer, bom, é isso aqui que é problemático, então é nisso aqui que a gente tem que mexer. Ao contrário de pactuar com ideias simplificadoras, simplistas, né? Que pretendem vender soluções rápidas e mágicas para problemas tão complexos como esses, né? Da nossa saúde. Mas então é nessa direção que a minha colaboração pretende ir. E aí eu pedi para, combinei com a Nayara de colocar alguns slides, né, Nayara? Que tecnologia não é a minha praia. Não está se mostrando minha praia também, não, mas espera aí. Beleza? Apareceu? Oi. Apareceu para ti? Apareceu aqui. Aí precisa deixá-lo grande, né? Apertar aquela tacinha embaixo. Aparece para vocês todos? Tá grande? Não, ainda está aparecendo, sabe quando tem todo um Uhum. enquadre aí? Quando, quando for para começar, você diz, tá, né? Coloca no modo apresentação que ela está pedindo. Eu coloquei aqui, ele não tá indo. Eu vou fechar a apresentação e vou tentar Sabe novamente. um íconezinho que tem embaixo, uma tacinha, só para. Eu sou muito tacinha, né? Isso, muito bom. Foi. Então, podemos começar? Então, vamos lá. Saúde mental no trabalho, alguns conceitos fundamentais. Pode passar, querida.
Então, veja, né, gente? Eu acho que assim, quando a gente fala de trabalho, acho que é importante situar o fato de que o trabalho, para nós humanos, ele está longe de ser simplesmente a atividade que nos detém o dia todo, né? A atividade para o qual nos dedicamos, assim, a maior parte do tempo. Só os seres humanos são capazes de trabalho, né? De intervenção no mundo, os seres humanos são aqueles que constroem o mundo para si, né? Então, tudo aquilo que nos circunda, tudo aquilo que está em volta da gente, todas as coisas que habitam o nosso cotidiano são frutos de trabalho, né? De trabalho humano. Então, é através do trabalho que a gente constrói o nosso mundo, que nós construímos, então, coisas, construímos explicações, construímos ideias, né? Eu estou falando daí trabalho enquanto atividade, né? Enquanto ação no mundo, enquanto ação de transformação das coisas em outras coisas, né? E é no interior dessa questão que o trabalho, ele nos coloca no mundo, ele nos coloca num certo lugar, né? É através do trabalho que a gente participa da construção da sociedade, que a gente constrói a nossa identidade, né? Acho que cada um de nós, ou cada uma de nós, pode pensar: bom, quando eu me apresento, alguém me pergunta: oi, quem é você? Eu digo: não, eu sou a Renata, eu sou psicóloga. Eu sou a Renata, eu sou professora. Né? Logo em seguida do nome, que acho que é aquilo que mais fala da nossa identidade, mas logo em seguida do nome eu já falo o que eu faço, né? Porque é isso, assim, então, não podemos menosprezar o papel do trabalho na nossa vida, porque ele é constitutivo de identidade, porque a gente passa a maior parte da vida se preparando para trabalhar e depois a outra parte da vida, quando tudo dá certo, trabalhando, né? Então, o trabalho não dá para falar de saúde, não dá para falar de saúde mental, não dá para falar de vida adulta se você não falar sobre trabalho. Pode passar. Quando a gente fala, então, né, da relação entre trabalho e saúde, existem três possibilidades, né? Então, a gente tem o trabalho perigoso, em que há alta incidência de acidentes. Acidentes, mais ou menos, né? Porque se eu sei que acidentes aconteceram, eles não são exatamente acidentes, né? Eles são previsíveis, mas deixemos assim. O trabalho insalubre, que tem alta incidência de doenças, e aqui o tema do nosso encontro hoje, que é o trabalho penoso, né? Em que há alta incidência de transtornos mentais. O trabalho penoso tem sido considerado uma grande questão nos tempos de hoje, né? Acho que tem muitos dados, inclusive que a grande imprensa tem divulgado, falando do aumento descomunal das notificações por afastamento, notificações de afastamento do trabalho por motivo de saúde mental, de aposentadoria, de readaptação funcional, né, no caso de servidores. Então, essa questão do trabalho penoso, que para nós da saúde mental e trabalho, saúde trabalhadora, ela sempre esteve posta, mas ela vem ganhando também cada vez mais um destaque aí no cenário dos problemas. E o trabalho penoso, né, vai para o centro dos holofotes, né? E é desse trabalho que a gente vai falar. Claro que o trabalho perigoso também é penoso, o trabalho insalubre também é penoso, essas divisões, elas são meramente didática, digamos assim, mas nós vamos falar essencialmente desse trabalho, né? O trabalho penoso. Pode passar, Nayara, por favor. E quando né, em linhas muito gerais, que a gente pode chamar um trabalho de penoso, né? Um trabalho penoso é aquele em que o trabalhador, a trabalhadora, tem desrespeitado de modo sistemático o seu limite subjetivo, né? E o que que é esse limite subjetivo? É o quanto cada uma de nós suporta as demandas do trabalho em um determinado período de tempo.
Se nós fôssemos máquinas, estaria tudo certo, né? Então, Renata tem um limite subjetivo 8, Rudinei 10, Nayara 10. Então, atribuiríamos atividades de trabalho compatíveis com esse limite subjetivo demarcado. Mas, como não somos máquinas e sim gentes, esse limite subjetivo, ele não é algo estável, ele não é algo que se mantém. Então, todos nós sabemos, basta fazer uma pequena reflexão sobre a nossa semana para entender que na segunda de manhã eu aguento determinadas demandas do trabalho de um jeito e na sexta à tarde de outro. E então o trabalho é penoso quando eu posso mandar pouco no trabalho, quando eu tenho muito pouco poder de agir, quando eu tenho que me submeter às demandas do trabalho de um modo absoluto, né? E quando essas demandas são excessivas, me fazem o tempo inteiro ultrapassar o meu limite. Minha mão está doendo, não aguento mais digitar, mas eu tenho que digitar, porque eu tenho uma demanda, porque eu tenho uma meta, porque eu tenho um trabalho que eu teria que entregar antes de ontem, mas na real eu só consigo entregar depois de amanhã. Só que esse prazo não é respeitado pelo trabalho. Por quê? Porque o trabalho ele é todinho determinado de fora, né? Eu tenho pouco poder de agir, eu tenho pouco poder de mando sobre o meu próprio trabalho. E claro que eu não estou dizendo que o trabalho, para não ser penoso, ele deve ser a expressão plena das minhas possibilidades. Não, claro, o trabalho tensiona a gente, o trabalho desafia, né? Mas eu vou falar um pouco mais sobre limite subjetivo para a gente entender que eu não estou falando de uma coisa transcendental, estou falando de uma coisa que é muito presente no dia a dia de cada uma de nós. Pode passar. Então, veja, se eu quero enfrentar a penosidade no trabalho, eu tenho que também adaptar o trabalho aos trabalhadores. E se do meu limite sei eu, isso significa que eu tenho que ter um mínimo de jurisprudência, não, mas eu tenho que ter um mínimo de gerenciamento do meu próprio trabalho. Eu tenho que ter poder para isso, né? Eu tenho que trabalhar, né, nessa direção, é ampliar o poder de agir, ampliar a autonomia das pessoas no trabalho, o respeito às necessidades do corpo, às pausas, ao descanso, às singularidades, né? É quase algo que a gente poderia chamar de bom senso, mas que está muito longe de acontecer nos processos de trabalho, né? Nayara, por favor. E aí, né, quando eu tenho o trabalho penoso e a instalação aí do sofrimento psíquico, em geral, a pessoa, ela é objeto de muito preconceito, né? Então, veja, muitas vezes se diz, né, que essa questão é falta de força de vontade, é falta de resiliência, mas essas explicações individuais, individualizantes, elas caem por terra quando a gente identifica que as categorias profissionais ou os tipos de atividade têm padrões de desgaste muito específicos. Isso equivale a dizer que, por exemplo, se eu pegar uma amostra de bancários, né? Eu vou falar de bancários, que é uma categoria com a qual eu trabalho há muitos anos. Se eu pegar uma amostra de pessoas bancárias e uma amostra de pessoas não bancárias, guardadas todos os parâmetros, né? Então, homens, mulheres, segmento de classe, enfim, duas amostras idênticas que apenas se diferenciam quanto à profissão, entre bancários, eu vou ter um índice de sofrimento psíquico e de transtornos mentais muitas vezes maior do que na amostra de não bancários. E como é que eu vou explicar isso? Será que então essas pessoas todas não têm força de vontade, não têm resiliência, essas pessoas todas têm questões individuais que levam a isso? Não dá para ir por essa direção, né? Porque as pessoas são muito diferentes entre si e problemas todos nós temos, né? Basta estar vivo para ter questões psíquicas, né? Isso faz parte da vida. Agora, atribuir
o transtorno mental relacionado ao trabalho, a essas questões, é uma redução, né? Então, o, essas explicações individualistas, elas não se sustentam cientificamente, academicamente, embora elas vigorem muito na sociedade, né? Uma outra questão do sofrimento psíquico é que é óbvio que ele é subjetivo. A natureza dele é essa, ele é subjetivo. Ele pode ser objetivado, de formas que considerem a pessoa, não tem como, né? Só eu sei do que sofro, não tem outro jeito. Que nem quando a gente vai no pronto-socorro, né, gente? Que aí você chega lá, então você passa na enfermagem. Tem alguém que mede a sua temperatura com um termômetro, mede a sua pressão arterial com aquele equipamento, mede os batimentos cardíacos, mede um bando de coisas, mas na hora de falar da dor, a pessoa tem que dizer, a- o próprio paciente tem que dizer. Então, em geral, né, tem aquela escala de 0 a 10, 0 nenhuma dor, 10 a máxima dor. Qual nota você dá para a sua dor? Por quê? Porque é um fenômeno subjetivo, não tem como, né? E aí a gente tem um monte de problemas, porque entra toda a desconfiança, né, de muitas pessoas a respeito dessa dor, né, já que ela não é mensurável por nenhum desses equipamentos. Não tem um dorímetro, né, ou um sofrimento psicométrico, assim, alguma coisa desse tipo. Ah, e eu estou falando de sofrimento psíquico, que é diferente do transtorno mental, né? O sofrimento psíquico é um indício de penosidade no trabalho, e esse sofrimento, caso não seja olhado, cuidado, ele pode se transformar num transtorno mental, né? E aí, Renata, quando é que a gente fica preocupado, né? Quando é que eu fico preocupada a respeito de mim mesmo, né? Se eu estou sofrendo psiquicamente ou não? Bom, alguns sinais, né? Não estou aprofundando aqui, vou falar de coisas muito genéricas, mas sabe aquela sensação de estranhar-se a si mesmo, né? Eu estou me estranhando, as pessoas que me circundam me estranham também, né? Alterações do sono, acho que é um bom elemento, assim. Se eu tenho insônia, se eu tenho hipersonia, muito sono, é uma coisa importante de procurar ajuda. Cansaço excessivo, esgotamento mental, né? Aquela incapacidade de pensar, alterações de humor. Então, eu costumo ser uma pessoa bacana, dócil, engraçada, de repente eu tenho rompantes de mau humor, né? Muitas vezes isso é expressão de uma realidade que está muito complicada, né? Então, eu preciso olhar para a pessoa, suas dores e para a realidade que constitui essas dores. Vamos lá. No mundo do trabalho se vive, então, um impasse, né? De um lado, a necessidade de produtividade, mercado, exigências, muitas vezes o estímulo à competitividade, aceleração, enxugamento, flexibilização, precarização, metas em patamares elevados. Enfim, muitas vezes se exige de nós, trabalhadores, que sejamos atletas de alto desempenho, né? Atletas de alto rendimento. Todo mundo tem que ser assim, aquele campeão olímpico, né, no trabalho. De um lado, essas exigências, e de outro lado, o respeito aos limites, né? Que todos nós precisamos defender. Então, melhores condições de trabalho, formas de avaliação e controle que respeitem as dimensões humanas. E aí eu costumo dizer que essa exigência, né, de que sejamos atletas de alto desempenho, ela repercute, né, no seguinte: a gente sabe que atletas de alto desempenho têm uma carreira curta, curtíssima, né? Se aposentam por invalidez e têm que casar com fisioterapeuta, né? Porque ficam detonados, pessoas jovens com vários problemas de saúde, né? Então, não é saudável o desempenho de um atleta de alto desempenho, ainda mais o que se exige da gente, que sejamos atletas de alto desempenho o tempo inteiro em todas as coisas, né, da nossa vida, porque essa exigência, ela extravasa para a nossa vida em geral, né? Então, é o desempenho que você tem que ter no lazer, é o desempenho que você tem que ter na família, é o desempenho que você tem que ter sexualmente falando, então isso invade aí todas as dimensões da vida, né?
Pode passar. E aí, gente, para falar de limite subjetivo e para entender que eu não estou falando de algo delirante, algo assim muito distante da nossa vida, veja aqui, ó, a portaria 9, né, no anexo da NR17 sobre o trabalho de teleatendimento. 2007, no nosso século, em pleno século XXI, a gente tem um item que diz: com o fim de permitir a satisfação das necessidades fisiológicas, as empresas devem permitir que os operadores saiam de seus postos de trabalho a qualquer momento da jornada, sem repercussões sobre suas avaliações e remunerações. Entende que isso aqui é limite subjetivo? A gente está falando de uma NR que tem que defender o direito de ir ao banheiro e o direito de movimentar o corpo. Olha lá, nos locais de trabalho deve ser permitida a alternância de postura pelo trabalhador de acordo com sua conveniência e necessidade. Isso aqui é penosidade, né? Penosidade bruta, né? Porque, veja, a pessoa, ela não tem direito a sair do posto de trabalho para ir ao banheiro. E aí você diz, nossa, mas será que ela está amarrada? Tem uma bola de ferro no pé? Não, claro que não tem, mas tem formas de avaliação e controle que impedem isso. Ah, muitas vezes, sei lá, no meu trabalho como docente, eu não tenho impedimento de pausas, né, para ir ao banheiro, por exemplo, mas muitas vezes a gente tem tanta coisa para fazer que a gente não vai ao banheiro, porque senão a gente não dá conta da demanda, né? Então, quando eu estou falando de limite subjetivo, eu estou falando de algo muito concreto, né? Eu não estou falando de nada transcendental, ok? Eu fico chocada com esse anexo da NR, até porque as pesquisas mostram que ela não é seguida, né? Os teleoperadores não têm mesmo o direito de ir ao banheiro. O sonho de consumo, então, é assim, né? Trabalhadores atuando no seu limite máximo, com altíssima produtividade, utilizando todos os recursos corporais e intelectuais a serviço do empreendimento, com qualidade, quantidade, felizes e saudáveis, que eu acho que é o que todo empregador deseja, né? Só que essa conta não fecha, né? Então, essa exigência, ela acaba repercutindo em desgaste mental. E esse desgaste mental se expressa em perda das capacidades laborais, né? Então, quando eu entro no trabalho, quando eu começo a minha carreira, eu consigo pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, eu tenho determinadas habilidades, capacidades, né? E essas habilidades, essas capacidades de sociabilidade, elas vão se desgastando, né? Então, é disso que a gente está falando como penosidade, né? E o processo saúde-doença, ele um processo que a gente vai entender, né, que ele tem múltiplas determinações, ele é complexo, né? A saúde mental não pode ser compreendida como uma doença infecto-contagiosa que tem que ter um parasita, sabe? Então, tem lá o mosquito não tem dengue se não tiver mosquito da dengue. Mas a lógica da saúde mental, ela não tão simples, né? Não tem um parasita, um bicho que pica e aí a saúde mental, né? Por isso, em geral, a gente fala de concausalidade com o trabalho. Então, quando é que a gente estabelece o nexo entre sofrimento psíquico e trabalho? Quando, no interior das múltiplas determinações, tem a ver com a infância, tem a ver com um monte de coisa, mas quando no interior disso tudo, o trabalho aparece como alguma coisa de muito destaque, né? Daí eu estabeleço o nexo com o trabalho. Não quer dizer que o trabalho seja a única coisa, necessariamente, né? Então, a literatura científica ela é tem muito debate sobre causalidade ou concausalidade, mas, de qualquer modo, né, eu posso estabelecer esse nexo quando o trabalho é um elemento muito importante e quando a literatura e os dados epidemiológicos me amparam, né? Então, usando de novo a categoria bancária, se eu tenho um bancário com sofrimento psíquico, é muitas vezes mais provável que seja relacionado ao trabalho do que não seja. E de onde eu estou tirando isso? Da epidemiologia, né? Daquela coisa de amostra que eu falei. Então, 2 amostras,
Então, é muito mais provável que seja do trabalho do que não seja. Mesmo que eu esteja falando de uma pessoa, e claro, se eu for olhar a história da pessoa, eu vou ver motivos para sofrer. Todos temos motivos para sofrer, para superar o sofrimento, faz parte da vida, né? Pode passar. E aí vem a pergunta, né? Bom, Renata, mas assim, o que que impede, né, as pessoas de respeitarem o seu limite subjetivo? Porque afinal, eu estou dizendo, bom, então tem aí um eixo importante, né? Mas por que então a Renata não respeita seu limite subjetivo, né? Por exemplo, eu costumo dar esse exemplo do meu trabalho. Meu trabalho seria extremamente penoso se ele fosse igual o que acontece no fim do semestre, né? No fim do semestre letivo, tem uma fábrica, os alunos produzem e eu corrijo. E está todo mundo com olheiras, acabado, porque eles têm que produzir muitos trabalhos, eu tenho que corrigir muitos trabalhos. Agora, se o semestre inteiro fosse assim, nesse ritmo intenso, seria, eu poderia falar de penosidade, né? Agora, o que que acontece ali? São momentos, né? Não é uma coisa sistemática e continuada. Depois disso tudo, desse período tenebroso, eu entro em férias. Claro, fico doente no início das férias, né? Muita gente fica doente no início das férias, porque parece que daí você se permite até ficar doente. E depois eu fico bem, eu descanso e volto com a bateria cheia. Mas o que que impede, né, as pessoas de respeitarem o seu próprio limite subjetivo? Vai lá, Nayara. A gente pode falar de duas formas, assim, muito genericamente falando, de organizar o trabalho, que tem a ver com um modo de organizar o trabalho que é exatamente feito para que o trabalhador não respeite seu limite subjetivo, porque é isso, né? Naquela briga, de um lado, o empregador ele quer o quê? A máxima produtividade de todas as coisas, blá, blá, blá. E então, eu estou vendo que as pessoas estão fazendo comentários, né? Não consigo ler agora, mas estou super pensando, né? Depois a gente dialoga um pouco mais. Mas veja, essas formas de organizar o trabalho, elas são feitas para isso, elas são feitas para que o trabalhador dedique tudo o tempo inteiro, né? Então, uma forma de dividir o trabalho, a divisão científica do trabalho, é muito conhecida por todos nós, não é que ela foi superada, ela está aí presente, vi de terceirizados da limpeza e terceirizados da segurança de qualquer instituição, está aí muito presente, mas que é essa forma mais clássica de dividir o trabalho, né? De um lado mandam, planejam, decidem, de outro obedecem, fazem, né? Então, de um lado tem os white collars, de outro lado tem a peãozada, né? E aqui se prescreve, se manda, se planeja, aqui se realiza, se faz, se é avaliado. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Que é muito evidente o que é que faz as pessoas irem além do seu limite, linha de montagem, né, gente? Então, assim, eu tô lá assim, eu tenho que dar aquela cota, senão eu vou ser demitido, senão eu vou sofrer punições, senão eu vou ter diminuído isso, diminuído aquilo, sanções, e no limite eu vou ser demitido. Então, aqui nessa forma de organizar o trabalho, o que a maior qualidade do trabalhador, da trabalhadora, é a obediência, né? É isso que vai ser avaliado. E tem uma legião de avaliadores, né? Tem o chefe, o chefete, o chefico, o supervisor, o encarregado, uma legião de seres encarregados de fazer essa avaliação. Aqui, a seleção, né, nesses processos, ela se dá olhando um saber fazer, né? Então, quem é que sabe apertar a porta do jeito mais rápido, mais eficiente, seguindo a prescrição? Quem sabe fazer essa limpeza usando os produtos certos, blá, 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 né? Então, naquela forma, a seleção é por um saber fazer. Temos visto, né, mudanças nessas formas de avaliação e controle, com a gestão flexível, a flexibilização das formas de gestão. Então, hoje a gente está hoje não, né? Porque é isso que eu estou dizendo, se convive com formas distintas de organizar o trabalho. Mas aqui
né? Nessa empresa mais moderna, em que você tem colaboradores, você tem missão, você tem visão, você tem equipe de trabalho, polivalência, novas formas de avaliação e de controle, porque então você tem avaliação por pares, por metas, individual, em grupo, 180, 360, né? Um grande estímulo à competitividade. O chefe, o Cefete, o Cefoso, o Cefolino, todos foram demitidos, porque foi enxugado o processo de trabalho, né? Então, nessa nova forma de organizar o trabalho, nem tão nova assim, a partir dos anos 90, mais ou menos, no Brasil, a gente tem o quê? A gente tem uma migração destes chefes externos para dentro da gente mesmo, né? O chefe, ele mora dentro da minha barriga. E esse chefe é sádico, ele é muito sádico, ele é muito exigente, né? É, a gente vai dizendo assim sobre uma sutilização das formas de avaliação e controle, porque não necessariamente eu tenho ali uma pessoa me acossando, eu tenho uma meta e eu tenho que bater. E, e a tendência explicativa dessa história é que se eu não bato é porque eu sou incompetente, né? Porque eu que não bati, eu que não estudei, eu que não fiz o curso de vendas, eu que sei falar inglês, francês, alemão e espanhol, mas não sei falar mandarim, porque afinal os chineses estão chegando e eu não aprendi, eu não leio todas as línguas, todas as coisas, né? Eu acho que esse sentimento é muito presente para todo mundo, né? Essa impaciência institucionalizada, essa sensação de que a gente está em falta, né? Eu às vezes me pego assustada, assim, eu estou parada, olhando o nada e penso assim, o que eu estou esquecendo de fazer? Porque parada, sem fazer nada, eu não posso estar. Eu esqueci de fazer alguma coisa, não é? E aí, gente, tudo a ver com psicologia isso aqui, porque veja, eu seleciono para esse tipo de trabalho não por saber fazer, mas por saber ser. As competências, né? Você vai numa seleção profissional, parece até que você não tem uma especificidade do seu trabalho, porque a seleção é se você é proativo, se você é líder, se você é isso, se você é aquilo, né? E não o que você sabe fazer. Ah, você mora em psicologia, então deviam perguntar se eu sei psicologia, mas não. Aqui o mais importante é o seu modo de ser. E uma característica desse modo de ser é muito valorizada, e ela se chama engajamento. Então, nessas formas aqui, nesse trabalho aqui, o que que eu quero? Eu quero o amor. Eu só quero que você me queira. Eu quero o seu engajamento. Eu quero que você diga nossa empresa, embora você não seja dono de nada. Eu quero que o meu problema na minha empresa seja seu, porque afinal você é um colaborador, né? Você não é um peão, e você não está submetido a um chefe, e sim a um líder, enfim, sabe? Tem toda aí uma gestão da percepção do trabalhador. E, claro, aqui a exigência não é só de apertar o parafuso rápido com a mão direita. A exigência é de tudo, do pensamento, do afeto, do engajamento, da criatividade, de tudo, né? Aí a gente vai caminhando para uma ausência da noção de jornada de trabalho, né? Não tem mais esse negócio de jornada, porque você sai pensando no trabalho, né? Aí vem a questão do direito à desconexão, que ele está simplesmente ausente, né? Tanto por conta dos aparatos tecnológicos, quanto também por conta da, da gente que não desconecta do trabalho, você fica pensando o tempo inteiro no problema que você tem que resolver lá e tal. Sutilização das formas de avaliação e controle. Em psicologia, o que é mais sutil é muito mais poderoso, né? Porque aqui eu preciso seduzir o trabalhador, né? Eu não preciso que ele tenha medo e que ele obedeça, eu preciso que ele tenha amor e que ele se engaje. Muito mais espertinho, né, gente? Bora lá para a próxima. E claro, né? E aí no serviço público a gente tem muito isso.
né? A gestão Frankenstein. É um pouco de cada, né, gente? Tem ali o manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas tem também um tanto de meta, que daí junta com cartão de ponto para entrar e para sair. Faz-se uma salada mista de coisas numa gestão que tem um pouco de cada coisa e que, inclusive, deixa o trabalhador bem atordoado com relação ao que ele tem que fazer, né? Porque eu tenho que cumprir o horário ou eu tenho que bater a meta? Eu tenho que, né? E claro, eu estou falando muito genericamente, mas existem os elementos, né, de desgaste específicos de cada atividade laborativa, né? Estou falando num sentido muito genérico e retomando aquilo que faz com que as pessoas vão muito além do seu limite subjetivo, a obediência e o engajamento. E aí a gente pode pensar assim, eu não vou cair nessa não, eu não caio. Cai sim, todos nós caímos. Porque uma boa armadilha, e é disso que se trata, não é aquela que está escrita em neon, assim, armadilha, né? Uma boa armadilha é aquela que te oferece coisas que você quer, que você cai. E se você vê que é uma armadilha, é porque não é para você, né? É para outro tipo de trabalhador. Bora lá. Então, é aí que a gente tem o discurso flexível e o trabalho duro, né? As armadilhas, o engajamento, essas expressões, vamos sair da zona de conforto. Eu não sei por que demonizam o conforto. Eu acho que o conforto é muito legal. Conforto é confortável, olha, né? Por que que o conforto é demonizado? Ah, ser gente, ter limites é uma crença limitante, né? Então, assim, eu começo essa apresentação falando da importância do limite. O que a empresa diz é: ter limites é uma crença limitante. Não é uma crença limitante. Ter limites significa que você é uma pessoa e não um robô. Até o robô tem limites, né? Bora. E aí tem vários motivos, né, também pelos quais se ignora o limite subjetivo, além da super exigência de produtividade, né? Também, e aí estou falando muitas vezes de serviço público, né? Muitas vezes a gente vê o servidor, a servidora, e aí estou falando muito genericamente, eu não conheço o trabalho da categoria de vocês, em profundidade, tá? Pode ser que algumas coisas aqui sejam muito fora da realidade de vocês, mas a gente vê muitos servidores públicos hiper engajados porque trabalham em instituições em que tudo falta. E como o seu trabalho é um trabalho de afirmar direitos, acabam sozinhos, né, desenvolvendo aquilo que eu vou chamando de estratégias quixotescas, sabe? Então, assim, todo mundo conhece aquela professora da rede pública que trabalha numa região vulnerável e que distribui comida e que vai, e que vira assistente social e que leva as crianças para a escola e que leva no médico. Quer dizer, ela se desdobra, ela produz lápis em casa para as crianças que não têm lápis, ela faz vaquinha, ela se desdobra, né, para conseguir realizar o seu trabalho numa instituição em que tudo falta. Por quê? Porque mesmo que seja o Estado que está negando o direito daquela criança, quem está ali na linha de frente é ela, né? Então, ela pode dizer, o Estado está te negando o direito, mas é ela que está vendo aquele sofrimento. Então, ela se hiperengaja, né? E muitas vezes, né, essa questão do trabalho vocacionado, então, docentes, assistentes sociais, trabalhadores da saúde, a gente vê muito essa utilização do hiperengajamento pelas instituições. Porque, sinceramente, né, tem alguns serviços que eles só funcionam porque é com base nesse hiperengajamento, né? Bora. E aí, né, a gente vai vivendo muitas violências no trabalho, né? Acho que não é à toa que hoje se fala tanto de burnout, que é aquele esgotamento profissional que tem relação com esse hiperengajamento, quer dizer, é aquela pessoa que está hiperengajada no ano 2023 e que no ano 2025 ela está num nível de esgotamento que aquilo que fazia sentido para ela não faz mais.
né? Aquela criança que era a razão da vida dela, hoje ela é um número para ela, ela quer que morra, ela não está nem aí, ela está esperando a aposentadoria chegar, ela não aguenta mais. Por quê? Porque ela esvaiu todas as suas forças, todas as suas energias, né? E claro, né, gente, eu estou falando daquele lado, mas tudo isso é importante a gente saber para quê, né? Para a gente chorar em casa, não, para a gente ter linhas de luta, né? Mas veja, a gente junto com isso tudo vai vivendo muitas vezes uma cultura institucional que vai dando espaço, né, para o assédio. Por quê? Competição, vale tudo, guerra, é, a neurose de excelência, né, que é o contraponto aí de toda a cultura da excelência, essa exigência da pessoa de ser um atleta de alto rendimento, né? Muitas vezes a gente vai vendo essa produção do individualismo, do isolamento, da insensibilidade com relação ao sofrimento do outro. E uma coisa que é muito presente hoje no mundo do trabalho, que a gente chama de sofrimento ético. O que é o sofrimento ético? Eu ser obrigada a fazer coisas que vão contra meus princípios, meus valores pessoais. Por exemplo, todo mundo sabe que não pode deixar o avô, a avó ir ao banco sozinho, porque ele sai de lá com seguro de vida contra queda do Himalaia, né, de escalar o Himalaia. Não é assim? É, porque ele sai de lá cheio de produtos bancários inúteis para ele. Por que isso? Porque o bancário é mau caráter? Porque o bancário adora enganar velhinhos? Não, porque o bancário tem meta para bater. E como ele tem meta, ele acaba utilizando estratégias que vão contra seus próprios valores e que produzem um sofrimento ético imenso. Então, hoje a gente tem essa questão muito séria de sofrimento ético em vários trabalhos. No meu caso, por exemplo, é o professor que põe o nome no trabalho do aluno, põe seu nome no trabalho do aluno. Por quê? Porque a concorrência pelas bolsas, os grupos de estudo, grupos de trabalho, FATESP, é infernal e ela é medida por publicações, né? Então, as pessoas vão sendo levadas a fazer coisas que vão contra seus valores, né? Isso é um sofrimento muito grande. No consultório, hoje em dia, muitos jovens têm esse negócio aí, chamado de síndrome do impostor, que tem a ver com essa neurose de excelência, né? É, eu estou me dedicando o tempo todo como um atleta de alto rendimento? Claro que não, porque eu tento me proteger disso. Só que aí, então, fica parecendo que eu sou um impostor, né? Todo mundo tem alguma sensação de falsidade, né, hoje no trabalho, porque no trabalho a gente tem que aparecer como se estivéssemos super bem, né? Nossa, sabe assim, é quase que uma extrapolação das redes sociais, né? Eu nunca vi, gente, na rede social alguém postando a foto daquele arroz velho de antes de ontem com aquele ovo frito que sobrou na geladeira, né? Sempre é comida gourmet, a viagem maravilhosa, a companhia mais divante, nunca é, né, o dia normal, assim, ou o pior dia, né? Então, fica parecendo que no mundo do trabalho a gente vive essa realidade fake, né, de pessoas felizes o tempo inteiro, e mostrar que você não está bem indica uma vulnerabilidade que, num cenário de muita competitividade, te põe em desvantagem. Então, a gente tem muito presenteísmo. O que é isso? No absenteísmo, a gente falta. O presenteísmo, eu estou presente, mas eu estou doente, né? E se eu estou presente e estou doente, eu estou piorando, porque eu não estou cuidando. E as outras pessoas estão achando que eu estou bem, então todo mundo está fingindo que está bem. E aí a gente tem um cenário bizarro, parece um livro do Kafka, né? Todo mundo fingindo que está bem, mas não está bem. Eu falo todo mundo, mas é óbvio que não é todo mundo, né? Pode passar. E aí, num cenário, assim, coisas que vão dificultando, né? Então, a questão da mudança permanente e da rapidez, né? A tecnologia vai trazendo muito isso também. Muita mudança o tempo inteiro, essa impaciência institucionalizada, que vai deixando a gente tão cansado, que dificulta a sociabilidade.
Então, por exemplo, eu poderia, no fim da minha jornada de trabalho, sair com a minha amiga, conversar com ela, porque ela é minha amiga, e dizer, olha, estou cansada, e você? Mas eu não tenho essa disposição, porque eu estou tão cansada que eu nem saio com a minha amiga para conversar, né? E muito menos ainda vou militar no sindicato, aquela assembleia do sindicato. Ai, que eu não vou mesmo, porque eu estou esgotada, eu não quero nem ver o meu amigo, imagina se eu quero ver. Se eu tenho energia para me mobilizar, para pensar, né? Eu estou querendo só ir para minha cama. Pode passar. É, aí é um pouco disso, né, que eu já falei, né? Esse impedimento de ser reconhecido, né? É, muitas vezes essa pactuação por omissão com relação à violência institucional que recai sobre o colega, né? Vai gerando esse enfraquecimento das formas de enfrentamento, tanto individuais quanto coletivas, e uma individualização dos problemas. Aí que a gente chega na ideia de que, você adoeceu porque você é fraco, né? Porque eu não adoeci. E aí, vamos ver, esse não adoeci aí, qual é a dimensão disso, né? Vai lá, Nayara, por favor. E aí, gente, claro, né? Eu acelerei um pouco porque a gente começou um pouco mais tarde, eu não sei como fica a questão do horário, mas também abre espaço para diálogo, né? Mas veja, com tudo isso, eu não quero dizer assim, então está tudo acabado, tudo terminado, pelo amor, vamos vender nossa arte na praia, né? Que, aliás, eu nem tenho esse dom aí, então nem dá para vender arte na praia. Mas o quê, né? Que a gente tem alguns eixos e que são muito importantes para a gente construir no processo de trabalho, que enfrentam a penosidade da organização do trabalho. Então, a questão é caminhar na contramão da competitividade, né? Como é que eu posso estabelecer parcerias? Como é que eu posso estabelecer espaços de acolhimento, né? O resgate das perguntas primeiras. Então, assim, o que que eu faço mesmo? Qual que é o meu trabalho mesmo? Meu trabalho é salvar a humanidade ou meu trabalho é fazer um atendimento bem feito, né? Como é que eu evito cair numa impotência muito grande quando eu entendo que o meu trabalho é muito mais do que posso efetivamente fazer, né? Sair do isolamento, falar sobre as questões com os colegas, né? Enfim, grupo, rede, né? Em saúde mental, a gente costuma dizer isso, né, gente? A rede é aquilo que impede a gente de se esborrachar no chão quando a gente cai. A rede é aquilo que nos dá um contorno, que nos acalenta, nos nina, traz conforto, né? Então, rede é tudo em saúde mental. E essa é uma das questões que está sendo extremamente atacada nessas novas formas de organização do trabalho, né? Nem tão novas assim, como eu disse. Mas esse trabalho hiperacelerado que impede a gente de ser gente no trabalho, faz com que a gente tenha que virar máquina, né? E aí, imagine tudo isso que eu disse no contexto do trabalho remoto, né? Que é uma realidade, né, muito presente. Então, cada um na sua casa, né? Aí, como é que a gente fala de rede, como é que a gente fala de grupo, de grupalização, né? De compartilhar problemas e pensar em grupo, formas de enfrentamento deles, né? Se parece que o trabalho está cada um num canto, né? E está mesmo. Então, são novos desafios, né, que a gente tem que enfrentar e que eu acho que, e retomando o início da minha fala, por isso que eu gosto tanto de falar com as pessoas e para e com, e por isso que eu valorizo demais o trabalho sindical, né? Porque se a gente fala de formas de enfrentamento, de resgate da potência de sujeito das pessoas, acho que os sindicatos eles têm um lugar de excelência nessa discussão. E é isso, gente. Estou aberta aí para perguntas, para diálogos.
Espero não ter falado muito psicologuês, gente. Dá para entender o que eu falei, o que eu quis dizer. Obrigada, Renata, pela participação. Foi incrível. Não falou psicologia. A gente conseguiu compreender perfeitamente tudo que você disse. Que bom. Antes da gente seguir, tem uns comentários aqui, Rudinei, você quer fazer umas considerações também, falar, contextualizar com a carreira, a fala da professora? Eu achei super pertinente aí a fala da professora, sobretudo no sentido de que cada um tem que reconhecer os seus limites, né? A pessoa tem que ter essa capacidade de autoobservação e saber quando está precisando de apoio, quando está precisando diminuir um pouco o ritmo, quando está precisando, né, cumprir, enfim, realizar outras necessidades, né, atender outras necessidades que não aquelas que estão ali de oprimindo, né, no momento. Então, e também o seguinte, manter um diálogo com as pessoas do local de trabalho. A gente tem que lembrar sempre que o serviço público, sobretudo, ele é muito cooperativo, né? Ele é muito Uhum. cooperativo. A gente tem essa lógica da autoexploração na iniciativa privada, né? Como diz o filósofo Bill Churran, o autoempreendedor, né? O sujeito que se autoexplora, né? Mas o serviço público tem uma lógica um pouco diferente, a gente tem que entender, tem que se valer dessa lógica e trabalhar com ela. Ele é eminentemente cooperativo, né? Então a gente não precisa estar em constante disputa, pelo contrário, né? Isso exacerba o esgotamento. E então, hoje mesmo a gente está discutindo aí com o governo, com entidades do terceiro setor, uma avaliação de desempenho no serviço público, né? A lógica é outra. Quando se avalia desempenho, a gente tem que ver quais são as metas institucionais, né? Como é que elas são estabelecidas, como é que o servidor se encaixa nessas metas, mas, sobretudo, analisá-lo do ponto de vista cooperativo, né? Em que sentido a instituição está propiciando, né, a integração, a cooperação e a atuação conjunta. Então, enfim, só trouxe muitos elementos aí para nós discutirmos. Agradeço muito aí a sua fala. E isso, Rodinei, que você acabou de dizer, me abre a possibilidade de falar de uma coisa muito importante, que é o fato de que o serviço público está sendo invadido por uma lógica gerencial produtivista da fábrica de salsicha, né? E aí, o que que a gente faz com isso? Então, assim, discutir avaliação de desempenho é absolutamente central para discutir penosidade, né? Como você levantou, então, como é que é para aferir, né, o trabalho do servidor? Será que é do mesmo jeito que o trabalho do operário que desossa frango? O operário que desossa frango, a gente sabe que ele tem altíssimos níveis de adoecimento, né? A gente não quer transferir isso para o servidor, né? Ou não deveria querer, pelo menos, né? Dada, Sim. inclusive, a natureza do trabalho e tal. Contigo, Então, Nayara. olha, Hum. César fez uns comentários aqui no chat. Você quer compartilhar conosco? Abra a câmera, vamos conversar. Muito interessante seu relato aqui sobre o Banco do Brasil. sim, Alô, César? Tá mudo. não está te ouvindo, César. E já tá, aparece como aberto seu microfone, mas a gente não está ouvindo o áudio. Não sei se está com fone de ouvido. É. Mas aqui, né, comentando um pouco, no Banco do Brasil, acompanhei a implantação de centrais de atendimento. Lá os atendentes podiam receber ligações ofensivas, o trabalhador avisava o supervisor, ia para uma sala com televisão, mobiliário bem desenhado, tinha um certo tempo para se recuperar e voltar ao trabalho, né? Quer dizer,
é um tipo de trabalho em que as pessoas são muito ofendidas, né? E o que que a gente faz com esse bando de ofensas, com esse monte de sapo que você tem que engolir falando em português mais cotidiano, né? O que que você faz? E como organizar o trabalho para que isso não aconteça, né? Ou para minimizar o impacto disso, né? Ou para cuidar dos atendentes, né? Pelo menos os do Banco do Brasil tinham um tempinho para se recuperar, né? Muitas vezes isso não acontece nas empresas, né? De telemarketing. É, O César, ele uma colocou aqui frase, uma coisa, né? Isso. pode falar, né? É legal, eu leio, vou ler então. O César, ele continuou compartilhando, né? Tem uma frase sobre doenças mentais. As pessoas que circundam a pessoa com problemas mentais querem que ela se comporte como se não tivesse transtorno mental. Pois Há é, uma outra também. Quem tem transtorno mental não finge estar doente, ela finge estar bem. exato. Porque é isso, né? Muito embora haja uma culpabilização das pessoas, né, que adoecem por qualquer motivo, é, é, é o contrário que a gente identifica, é isso mesmo, César, a gente identifica assim, a pessoa, ela se esforça o máximo para não ser afastada do trabalho, né, ela se esforça o máximo para parecer que está super bem, e esse é um grande problema, né, porque daí ela piora, não cuida antes, não... E o ideal é a gente cuidar lá do sofrimento. Assim, antes disso se transformar num transtorno mental, né? Que daí, claro, precisa cuidar, mas é mais complexo, né? Toda hora tem um novo controle, uma nova norma sobre gestão de pessoas, exatamente. As novidades por aí não param, né? E aí, né, puxa vida, que nem o Rudinei estava dizendo, a importância da gente poder participar, enquanto trabalhador, do processo de construção daquilo que nos avalia, né? Porque eu, como educadora, veja, na pós-graduação, a gente é avaliado por artigo, basicamente, por publicação em revista indexada, CAPES A, CAPES B, tem lá toda uma normatização. Então, meu trabalho é escrever artigo, ou meu trabalho é ser uma educadora, formar pesquisadores, né? Quando eu estou com os meus alunos na graduação, meu trabalho é publicar artigo, meu trabalho é ensiná-los a trabalhar com ética, ir com eles até o campo de estágio, né? Meu trabalho não está contemplado nessa forma de avaliação. E avaliá-lo deste modo conduz a gente a fazer as coisas de um certo jeito, né? E aí, né, Rudinei estava dizendo, da gente olhar o nosso próprio limite. O mundo diz o contrário o tempo inteiro, né? E aí fica difícil competir com o que o mundo diz, com o que o trabalho diz, né? Essa coisa de que é uma crença, ter limites é uma crença limitante é muito forte, né? De resiliência e tudo mais, né? Com o que os coaches dizem que a gente tem que constantemente superar os nossos limites, né? Quer Pois é, dizer, às vezes dá, às vezes não dá, né? A gente tem que saber quando é que é uma coisa, quando é que claro, é outra, né? E nós no governo também, professor, e creio que todos aqueles que estão aqui talvez estejam com isso na mente, né? Os que estão acompanhando o noticiário, por estarmos no governo, o governo são várias forças, né, que interagem, então a gente não tem exatamente um único, né, patrão, né? Quer dizer, a gente está sim, saindo agora a CGU está fazendo uma operação especial de proporções nacionais, que foi desbaratar essa quadrilha que lesou milhares de aposentados e aposentadas do INSS. Gostaríamos de estar sendo louvados aí, elogiados pelo trabalho, e aí vem o ministro Rui Costa e diz que não, que a CGU ultrapassou seus limites, né, quando estourou a operação, quer dizer, porque não comunicou para a Casa Civil o que estava acontecendo, mas veja que é completamente desarrazoada, porque a nossa missão institucional é justamente essa, né?
Agora, se querem criar um canal de diálogo direto e mais próximo, né, com avaliações periódicas, sistemáticas com a Casa Civil, que façam isso por normativos e tudo mais, né? Agora, Sim, vejam que nós temos dezenas, centenas, talvez, de colegas que trabalharam nessa operação, se expuseram, deram o melhor de si e agora, em vez de serem louvados, são desprestigiados publicamente, né? O sindicato deve se manifestar sobre isso ainda hoje, mas são casos que a gente tem que lidar com essas situações, porque o governo tem as suas peculiaridades. Enfim, sim, a gente tem que ter suas maturidade contradições. também para absorver, né, isso e dar a resposta à altura, né? Sim, essa coisa da institucionalidade, né? Não, eu fico imaginando, eu estava conversando com a Nayara, perguntei para ela se vocês estavam envolvidos, né, na investigação. Quer dizer, é um setor altamente estratégico, né? Esse no qual vocês trabalham e técnico, né? Porque se você colocar na minha frente toda a corrupção do mundo, eu não vou identificar, né? Porque sou de humanas e não consigo ver essas coisas que vocês veem. Quer dizer, é muito importante, é muita pressão, né, gente? Eu imagino, assim, quanta pressão de todos os lados vocês não vivem, né? O E, César compartilhou aqui, né? Ele diz: já trabalhei com operações especiais. Saí após 3 anos. Afetou muito meu estado mental. Depois de sair, melhorou na hora. É sim, justamente isso que o Rodney levantou e a sua preocupação também, Renata. É um setor muito estratégico e fez um a excelente pressão, trabalho, né, para a população e para a sociedade e agora está sofrendo uma retaliação. Aí entra naquele conflito. Você fala, nossa, mas eu fui tão ético, fui tão certinho e agora estão me punindo por isso, né? e operação especial é isso, são essas operações bem, tipo, fiscalização dessa corrupção aí do INSS, tipo, né? É, que não é brincadeira, né, gente? É muita pressão, pressão, interesses muito poderosos aí envolvidos, né? E muita coragem, né? Então, seria E a CGU não muita. tem uma salinha assim, né, como a do Banco do Brasil para proteger, mas temos o Respira para tentar de alguma forma compartilhar um pouco essa situação e tentar pensar. E o Capim Dourado, esse projeto, ele tem essa proposta da gente refletir com base na ciência, especialistas, estudiosos como a doutora Renata Cuparelli, que trazem um pouco desse contexto, né, acadêmico e a gente adequa aqui à realidade da carreira, né? E então a ideia é essa, que a gente faça isso mesmo, compartilhe, como o César fez aqui, arruma o áudio, César, para conversar. Mas a ideia é que a gente possa ter essa troca e refletir, e como o próprio César fez, deu uma sugestão aqui, né, do sindicato pedir formalmente que a CGU forneça quando os colegas estão de licença por problemas mentais. Né? A doutora Renata ontem conversando comigo, ela falou sobre a importância da gente ter esses dados parametrizados, assim, né, com uma pesquisa, com metodologia científica que dê uma validação. Talvez um acordo de cooperação, né, Rodinei, com a CGU possa, e o sindicato possa, enfim, atender essa sugestão do César, acho que é algo que está ao nosso alcance, e é o compromisso da entidade, né, assumido lá em 2021, de tentar pensar, né, a gente trabalha na descompressão, assim, daquela rotina, com atividades de dança, inclusive as inscrições estão abertas, né, de arte, né, a terapia individual, mas como a doutora Renata falou, às vezes o problema é muito mais simples de resolver, mas a gente só vai conseguir identificar por meio de uma pesquisa. Exato. Tem uma coisa, né, que o César levanta, que é fundamental, né, que é isso, esses dados, porque veja, né, a NR1, por exemplo, que eu estou muito envolvida, né, com esse debate, ela vai dizer, vamos avaliar os riscos psicossociais e vamos fazer o manejo disso e vamos enfrentá-los. Só que para isso a gente precisa saber, né, quais são os problemas do trabalho. E os problemas do trabalho, quem sabe é quem vive o trabalho. Não sou eu que vou dizer, o problema do trabalho de vocês é X, Y ou Z, porque quem usa bota sabe onde aperta o calo.
A gente tem um instrumental para entender, a partir do que vocês dizem, quais são as principais questões e dialogar, a gente como especialista, e dialogar com vocês, mas dizer quais são os problemas, olhando para a cara das pessoas, a gente não consegue. E nem tampouco, muitas vezes, com pesquisas, de clima, porque pesquisa de clima é uma pesquisa, em geral, que abstrai as condições de trabalho. Ela fala de coisas muito abstratas, como são as relações no trabalho. Não, como assim as relações no trabalho? Não sei dizer, mas a minha relação no meu trabalho com, né, assim, do ponto de vista do concreto, do cotidiano, aí eu posso falar, né? Então, assim, é preciso de dados objetivos, dados de adoecimento, de absenteísmo, de afastamento, readaptação funcional. É preciso olhar qual setor tem problemas e que problemas são esses. Para isso é preciso conversar com as pessoas, para isso é preciso que as pessoas tenham confiança para dizer, para isso é preciso técnica, mas, enfim, de qualquer modo, é preciso aferir o que é de verdade. Porque senão é como eu dizer que eu vou pintar minha parede de rosa e vou diminuir a incidência de dengue. Não vai acontecer. O mosquito não está preocupado com a cor da parede. Assim como, né, você reduzir as questões a pequenas ações, né, quando a gente está falando de uma coisa complexa, né? Então, vocês é que vão poder pensar, claro, com mediação, mas pensar nos enfrentamentos, né? Eu falei as coisas muito gerais, mas como é que no trabalho do César, do dia a dia dele, é possível compartilhar coisas, né? Ali tem uma especificidade, né? Tem um contexto, é disso que a gente está falando, e não de pintar a parede de rosa ou de azul, para não ter briga de qualquer cor, nem de apertar bolinha, nem de ações muito simples e paliativas, né? Uma das discussões nas empresas hoje é assim, qual que é o EPI da saúde mental? Não tem EPI na saúde mental. Não tem protetor auricular que filtre agressão no trabalho e transforme em harmonia e alegria. Não tem esse protetor, não existe, ainda bem, né? Não tem EPI, não tem também limite de tolerância, né? Tipo ruído, assim. Até Isso. X decibéis não dá perda auditiva. A partir de X decibéis dá perda auditiva, ou pode gerar perda auditiva. E saúde mental? Também não tem. Então, a gente tem que ouvir as pessoas, né? Não tem jeito. Porque só a pessoa pode falar da sua dor, né? Mas Então, falar já é um bom caminho, né? Falar, ter um sim, local de escuta seguro, né? exatamente. Aqui, ó, sugestão para o sindicato pedir formalmente os pedidos de saída, né? A Nayara me falou um pouco, né, quando a gente conversou. Aliás, né, a Nayara me preparou, a gente, foi muito legal o trabalho dela e a, me falou de rotatividade, né? De gente que desiste do trabalho. Então, super importante entender o que que acontece, né? Por que isso acontece? Depois a pessoa passa num concurso público difícil, depois ela sai, o que está rolando, né? Os pedidos de saída, a rotatividade, o absenteísmo, índices preocupantes. Então, é isso que tem que olhar, isso aí, né? O concreto, o concreto no sentido de oposto ao abstrato, né? Essas coisas abstratas, assim, essas soluções de vamos dar uma palestra de boas práticas, de relação. Tá bom, ninguém vai se opor a uma palestra de boas práticas, mas ela é suficiente? Claro que não. Porque se a cabeça do outro é degrau para minha ascensão, não adianta dizer que o outro é meu amigo, porque ele não é. Simples assim, né? Tem uma objetividade, né, das formas de gestão que se materializa ali. Então, é preciso olhar para isso, né? Enfim, gente.
fico falando essas falas efusivas, porque acho que vocês trazem um debate muito legal, muito complexo, muito importante e parabéns pelo trabalho, né? Que bom que identificaram e identificam essas questões de desvios, de corrupção. É isso que a gente tem que enfrentar mesmo, né? César, você quer falar? Conseguiu arrumar seu áudio? Ainda não sai o áudio. Ai, César, que coisa! Ele falou tanto aqui por escrito, a gente não consegue ouvir a voz. E o César é um super especialista na área, né? Se eu não me engano, ele fez doutorado aí nessa área de pessoal, da administração pública, né? Então ele conhece muito esses temas, né? Então, para a Legal. próxima, teremos outras oportunidades. A gente quer manter atividades como essa permanentes no calendário aí do Respira. E, bom, mais uma vez agradecer a professora Renata que esteve aqui conosco, aí, Nayara, que conduziu, e a todas e todos que estiveram presentes. Obrigado. Gente, muito obrigada, viu? Eu adorei, estou absolutamente à disposição, tá bom? É isso, o sentido grande do trabalho da gente é poder contribuir, poder pensar em intervenções, sabe? Enfim, estou aí para colaborar, tá bom? Obrigada, doutora Renata. Foi um prazer estar com sua palestra hoje de manhã. E para todos aqui presentes, o Capim Dourado é um projeto mensal. Então, toda primeira quinta-feira do mês, às 10 horas, a gente vai ter um especialista. O debate vai ser sempre pelo Zoom. A gente vai divulgar o link sempre nas nossas redes e no site. Quem ainda não se cadastrou na nossa lista de transmissão do WhatsApp, se cadastra, que a gente também manda o link direto no WhatsApp, que facilita bastante vocês lembrarem e se programarem, tá bom? Também temos as inscrições no nosso site para terapia individual. Os primeiros 30 afiliados que se inscreverem vão ter 50% de desconto no valor da sessão, né? E esse ano a gente tem uma novidade: a partir da 11ª sessão, os filiados continuarão com desconto de 20% em cada sessão até dezembro, que a ideia é que todo mundo continue com o seu processo de investigação para além das 10 sessões. Também temos aula de dança aqui na sede, para quem é de Brasília, aula de forró, aula de samba de gafieira, temos oficina de arte todas as terceiras terças-feiras do mês. A desse mês já está com inscrição aberta, vai ser uma oficina de pintura de mandalas, bem legal. E também vai ter um clube do livro. Cadê o Rudney, que vai ser o mediador do nosso primeiro clube do livro? Nós vamos ler Romero, acho que ele pode falar um pouquinho. Esse encontro também vai ser mensal, e a ideia é que tanto o título do livro quanto o mediador a gente escolha entre o grupo, que é para tornar uma gestão bem democrática. E essa é só a primeira etapa do programa de acolhimento emocional do NACON Sindical, que agora é permanente. A partir do metade do segundo semestre, a gente também tem uma previsão de vários projetos para serem lançados, como viagens transformadoras, aulas de instrumento, né? Aumentar essa cartela de oficinas e também de palestras, enfim. A entidade está trabalhando para que a gente faça o que a própria doutora Renata sugeriu, que a gente atue em grupos, né? Que a gente dialogue, que a gente volte a se reunir, voltar ao princípio, né? Nessa época de conexão tão extrema, de teletrabalho, a gente tem perdido um pouco esse fio. Então, a entidade está aqui para ser o hub, para ser esse centralizador, e eu espero que todos participem, deem suas sugestões. Meu contato está aí livre para vocês, no WhatsApp, no e-mail também, podem me acessar. Estamos super abertos e muito felizes em estar tocando esse projeto tão legal, com a parceria de pessoas como a doutora Renata. Muito obrigada. Obrigada, gente. Bom dia para vocês. Obrigada, bom dia. Tchau, tchau.